Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma live aqui desse canal. Hoje falaremos sobre inclusão escolar, como poderemos olhar além dos sintomas das dificuldades das crianças, como que seria possível ajudar uma criança que tem dificuldade de aprendizagem, que sofre bullying, que já foi reprovada, como que os professores podem atuar de uma maneira que trate a criança de corpo, mente, alma, respeitando a sua história, diante de uma dificuldade que é, por exemplo, a quantidade de crianças que tem em sala de aula. Como ter um olhar personalizado. Será que seria possível isso? Ó, meus amores aqui. Um beijo, queridas. Deixa eu dar um oi para todo mundo aqui. Será que é possível ou é uma utopia o professor conseguir ter um olhar além do sintoma, um olhar diferenciado para as crianças? Será que isso seria possível? Oi, Clá, que gostoso você aqui. Enquanto isso, quero comentar uma história de uma menina que, inclusive, essa historinha tá lá no meu livro. A história de uma menina de 11 anos com diagnóstico de autismo. Olá, olá, sejam bem-vindas. Dedinho no coração para chamar as pessoas para a live e o Instagram entregar para as mais. Ai, linda você, Clá. Um beijo na família toda. Gasguei com a saliva. Quero contar a história de uma menina de 11 anos com diagnóstico de autismo que já tinha ido assim. Eu acredito que em todas as escolas da cidade de São Roque, né, de onde eu tinha minha clínica. E aí a queixa, né, da vovó que cuidava dela junto com a mamãe era: ninguém suporta mais a fulaninha. Oi, Carol, um beijo. Ninguém suporta mais ela. Ela não aguenta, ela não para, ela bate nos amigos, ela bate nos professores, ela é agressiva. E não, tia Bia, lá em casa, quando ela é contrariada, qualquer coisa que ela tem, ela vai e quer jogar na gente. Oi, Maria, um beijo, Cris. Ela quer jogar na gente, ela é terrível. Essa foi a fala da avó e da mãe, logo na primeira consulta, né? E ali eu já vi um monte de crenças e um monte de posturas e comportamentos que só reverberavam e refletiam na dificuldade da criança. E tudo isso era depositado na conta do autismo. Ah, mas também é porque ela é autista. E a escola realmente não está preparada. Ah, mas também ela é terrível, Beatriz, ela é terrível. Bom, e ali eu já fui preparada para atendê-la, né? Na segunda consulta a menina veio com a vovó, com a mamãe de novo. E na sala eu atendia adultos e atendia crianças, então tinha brinquedos embaixo, tinha bastante enfeite, tinha copos de vidro. A primeira coisa que ela entrou na minha sala, e eu fui super amorosa, né, falar com ela, tive que me conter porque eu falo alto e sou calorosa. Bem-vindo, Bernardo. Sou super calorosa, tive que me controlar, eu não sabia se ela tinha distúrbio sensorial, né? E eu olhei pra ela e falei: ai, que menina mais linda, muito prazer, o meu nome é Beatriz, e qual é o seu nome? Gente, ela foi direto assim para um copo de vidro que tinha lá na minha sala para jogar em mim. Imediatamente eu disse para ela o seguinte, eu falei: ah, mas você é uma menina tão amorosa, eu tenho certeza que você não vai jogar esse copo. Você não vai estragar a minha sala. Eu gosto tanto desse copo e eu tô vendo nos seus olhos que você é uma menina muito amorosa. Na hora que ela pegou, a vovó e a mãe já ficaram desesperadas e eu dei sinal para elas pararem. E aí, quando eu tive essa postura de amor e de incluir aquilo que eu tinha certeza que ela poderia encontrar dentro dela, que é o autocontrole, a não reatividade, não a impulsividade, ela guardou o copo no lugar. Aí a avó e a mãe: isso é um milagre? Ai, nossa, não, ela nunca fez. Ai, não vai acostumando não, viu, doutora? Não vai acostumando, porque ela não é boazinha assim, não. Eu falei: gente, calma, né? Se vocês não acreditarem e confiarem nela, se vocês não derem amor pra ela,
quem é que vai dar? Se vocês não moldarem aquilo que vocês pensam, falam a respeito do comportamento dela, vai ser muito difícil ela evoluir e ela conseguir ficar bem em qualquer escola. Qual é o desejo do coração de vocês? Que ela frequente a escola e seja alfabetizada, porque aos 11 anos ela ainda não era alfabetizada? Sim ou não? E elas me disseram, não, sim, é que a gente tá tão desesperada, a gente não aguenta mais. Mas bom, a partir da minha postura, ela foi mudando e era uma criança que tinha muito distúrbio sensorial, só comia salgadinho, é a criança creque-creque, muito doce, muito glúten, devagarzinho a gente foi mudando, ela conseguiu ir se aproximando, né, de um alimento que ela repelia, depois ela olhava, suportava, depois ela cheirava, depois ela colocava na boca. Eu tenho vídeos dela comendo uva passa, comendo gergelim, comendo coisas assim que criança nenhuma gosta. Ela entrando em contato com essas texturas diferentes e ficando mais calma. E o que é de mais lindo nessa história é que eu fiz uma reunião com a diretora da escola, com o acompanhante terapêutico dela. Nunca vou me esquecer desse moço, Tiago, que estava com ela em sala, que foi até uma tentativa. Eu falei, gente, vamos tentar ver se um homem, se um menino ficar com ela, vai ser melhor do que as professoras. E aí esse moço topou o desafio e ficou com ela e a professora de sala. Fiz a reunião com os três. E eu não sei o que eu falei lá que tocou o coração dos três lá. E aí depois o Thiago veio com um feedback. Foi a coisa mais incrível, assim. Eu me arrepio se eu chorar aqui de emoção. Porque foi realmente um trabalho muito lindo, né? O que aconteceu? Ela tinha aprontado na sala de aula, rabiscado o caderno de várias crianças, derrubado suco ou água, eu não lembro. Ela tinha feito maior bagunça em sala de aula porque ela queria sair. E eles estavam trabalhando a aba com ela para ela conseguir se acostumar, né, um pouco em sala de aula, um pouco sentada, conseguir se espreguiçar, mas sem ter a reatividade. E aí ela fez a maior bagunça, assim, ninguém conseguia pegar ela. Ela fez uma bagunça em segundos. E aí a reação do Thiago foi a seguinte: olhou para aquele mundo de zona que ela tinha feito bagunça, olhou bem nos olhos dela e disse assim: Mel, querida, você tá bem? Tá tudo bem com você? Você não se machucou? Porque várias pessoas tentando segurar ela e ela muito brava. Você tá bem? Você não se machucou? Você não se riscou? As pessoas tentaram te segurar, né? Mas tá tudo bem com você? E ao dizer, Mel, está tudo bem com você? Ao se preocupar com ela e não com a raiva com o que ela tinha feito, ela na hora, deu um abraço apertado nele. Uma menina com distúrbio sensorial grave, que fazia uma confusão em sala de aula, conseguiu se controlar quando o profissional conseguiu olhar para ela, conseguiu lidar com a raiva da bagunça, da balbúrdia que ela tinha feito em sala de aula. E como que a gente pode aprender, né, com essa postura desse acompanhante terapêutico tão jovem? Como que a gente pode dar voz, né, para pessoa que está à nossa frente, ouvir, além do que ela faz, além do sintoma, além do autismo, além do problema comportamental, além do distúrbio escolar, além de qualquer coisa, é lembrar que ali tem uma pessoa. E por isso que eu convidei hoje uma pessoa extremamente querida, especial, que eu tenho profunda admiração por ela, a tia Kellen, que ela vai compartilhar um pouquinho da experiência dela enquanto profissional. Ela é professora universitária, atende as crianças no consultório com essa visão olhar além dos sintomas. E é isso, eu sempre falo que vou falar só 5 minutos e eu falo mais de 10. Oi, Aline, é outra aluna maravilhosa minha aqui também. Tem as perguntas. O Bernardo diz, ali tem um ser humano em primeiro lugar. Exatamente. Que não tem nada a ver com autismo. O autismo é uma parte da pessoa, né? Olá, meu amor. Boa noite, querida.
Olá, tudo bem com você? Bem-vinda. Melhor agora. Como é que você está? Tô bem, graças a Deus. Quanto tempo, né? Que Saudades. saudade. Tenho saudadinha mesmo. Eu vou marcar uma supervisão só para ver vocês. Ai, que maravilha, marca mesmo, vai ser ótimo. Delícia. Se apresente para nós, meu amor. Então, eu sou a Kellen, né? Eu sou psicopedagoga clínica institucional, sou professora universitária, já trabalhei com curso de pós-graduação também, com as alunas. Atualmente, hoje, sou professora de estágio, e aí daí vem o meu sentir universitário um pouco maior, porque é quando a gente vai para dentro da sala de aula, né? Sou mãe de duas crianças, Davi e Gabriel. E, né, sou casada também, tenho marido, cachorro, periquito, papagaia, e assim vai. Então, eu faço orientações com alguns professores também, usando o olhar além do sintoma, né? Que delícia. E tem me ajudado muito nas escolas que eu faço as orientações, que eu faço as mentorias, com os professores que eu realizo as mentorias. E aí, a partir de tudo isso, essa sou eu, né? Atendimento clínico psicopedagógico eu faço desde 2007, então tem 15 anos já. E assim, tem a questão de ser professora a minha vida toda, porque já passei por educação infantil, fundamental 1 e 2, coordenação escolar, agora universidade, retornei de novo para a universidade, que eu já tinha ficado um tempo, voltei de novo porque recebi um convite. E essa sou eu, né? Que E como diz delícia. os meninos, eu sou a tia Kellen, Que delícia. resumindo tudo. É a tia Kelly. Bem-vinda. E fala uma coisa, tem alguma história, algum contexto que você se lembra para trazer aqui em relação à inclusão, alguma dificuldade que você tinha quando você era professora do fundamental, que poderia ter transformado a sua visão a partir do olhar além dos sintomas? Tem alguma coisa que você se lembra para trazer aqui para nós, querida? Tem sim. E isso é tão importante, né? Que antigamente eu usava isso do olhar além do sintoma, mas eu não sabia que era. Isso é muito lindo! Então, assim, eu sempre fui muito de observar o que estava acontecendo, sentir e orientar, que são as três pontuações do olhar além do sintoma, né? Só que, de certa forma, quando a gente é um pouco diferente dos outros professores, a gente acaba também pensando, o que você está vendo aí? Você não está enxergando isso, né? E tinha um aluno, né, que laudado com TDAH. Eu sempre digo que eu acho que as crianças que têm algumas dificuldades, acho que tem um imã, né? Será por quê? Se liga na gente, porque a gente acaba escutando. E essa escuta é muito importante. Né? Então, no ensino fundamental, eu sempre digo, principalmente no ensino fundamental 2, do sexto ao nono ano, é uma idade que quase ninguém de profissionais não se estuda sobre eles, não fazem coisas sobre eles, eles ficam meio que perdidos ali. E é aquele momento, né, que o menino está entrando ali aos 9 anos para frente, no processo de pré-adolescente, a menina aos 11 também. E aí, então, o que, que acontece? Dentro da escola, quando eu estava com língua portuguesa, no Fundamental 2, né? No caso de sexto ao nono ano, para ficar mais claro, então eu tinha uma criança que ela não parava. Ela puxava o cabelo, ela ficava em pé o tempo todo, e a professora se irritava muito com aquilo. Aí um certo dia, né, era minha aula, então eu cheguei para essa criança e aí eu conversei com ela e falei, olha, vamos fazer um combinado? Todas as vezes que eu tocar no seu ombro, é porque você precisa se conter. Esse combinado é só entre eu e você. Aí, mais que depressa, né, ele virou para mim e falou: Mas é que eu não consigo parar quieto, tia. Eu tenho que ir no banheiro, eu tenho que fazer isso, né? E foi tudo isso. E aí acaba que eu peguei. Isso aqui que eu até coloquei como dica lá, que na época eu fiz com um pauzinho de picolé para ele. Ele guardava dentro da mochilinha dele. Então, eu falava: todas as vezes que você sentir essa inquietude, você vem pedir para mim para ir no banheiro e você vai levar
né, o seu amuleto da sorte. E aí, então, você vai cheirar a vela, cheirar a flor, né? Falei a vela. Cheirar a flor, que é a florzinha, e assoprar a vela. E aí, com isso, um dia eu fiz com a sala toda. E a sala toda produziu com um pauzinho de picolé, né? Levei a velinha, eles pintaram tudo, levei a florzinha, eles pintaram, colaram no pauzinho de picolé ali. E um dia eu fiz com a sala toda, para que ele percebesse que todos os alunos ali também precisavam em algum momento se acalmar. Não era só ele. Meu Deus, que eu tô arrepiada. Isso é inclusão ou não é, meu Deus do céu? Isso é inclusão. E aí, a partir daquele momento, então, todos começaram a observar, né? Nossa, mas eu também fico assim, nossa, agora eu tô mais calmo, tá desacelerando. Então, ele foi percebendo, né, que as outras crianças também, às vezes a professora não chamava tanto o nome das outras crianças, porque meio que, né, rotula um pouquinho aquele que já é custoso. Então, tudo que acontece na sala é aquele que É o custoso. A palavra é essa mesmo. O custoso. É isso mesmo. Todos os custosos são meus pacientes. Eu fui uma criança custosa. E aí, depois desse momento, né, teve um dia que a coordenadora chegou e aí ela perguntou, Kelly, o que que acontece nas suas aulas? Porque todo mundo reclama do fulano. E nas suas aulas, eu percebo que ele não vai mais, que ele não vai para a secretaria, que ele tá ali. Eu falo, não é milagre, mas que realmente ele tá da forma dele, eu respeito o jeito dele. E quando eu disse para ele, né, eu vejo você. Eu sei do papai e da mamãe que você tem, são certos para você. E tá tudo bem. Você vai voltar para casa e eles vão dar conta de você também. Então, de uma certa forma, né, ele olhou para mim, ele era muito assim, estabanadinho, né, e só me agarrou pela cintura, porque eu também não sou muito grande, né, mas ele me agarrou assim meio que pela cintura e falou assim, eles vão dar conta? Eu até me emociono um pouco, né? Eles vão dar conta, tia Kelly? Eu falei, vão, porque eles são os pais certos para você. E vai ficar tudo bem. O que muito professor não faz. Porque quando tem um custoso assim, a maioria dos professores pensam assim, coitado desse pai e dessa mãe. Eu não aguento 4 horas, imagina essa criatura aí de final de semana, Deus me livre. E aí, mais um momento, né? A gente volta para o olhar além dos sintomas. Tudo é comunicação. Então, essa forma desesperada da criança, dela não sentar, dela levantar e dela dar um tapa no outro, né? É uma comunicação. E o que essa criança está me comunicando? Né? Naquele momento, eu, enquanto adulta consciente da situação, eu preciso entender, né, que eu sou adulta ali. E aí, o que eu vejo, né? Que muitos professores batem de frente. E nem sempre isso é com você. Então, por que será que bate tão de frente comigo essa criança, né? Eu escuto alguns professores nas mentorias que eu dou, falar assim, ele me pirraça o tempo todo. Ele fica me pirraçando, né? Alguns professores falam assim para mim quando tem um aluno muito difícil. E eu falo, será o que tem de você, né? O que você tem dessa criança que isso vai tanto de encontro, né? Mexer tanto com você nesse momento. Emocional, perfeito. E elas costumam perceber isso, Kellen? Não, às vezes não, porque assim é um processo, né, tia Bia? E eu, mais do que ninguém, aprendi a esperar o processo do outro. Cada um, isso mesmo. E aí acaba que a gente vai, né, aos poucos. Por quê? Porque o professor, ele entra na sala quando, na maioria das vezes, ele já entra querendo dar conta do aluno e, às vezes, se colocando no lugar do pai do aluno, né? Ah, que seu pai não podia ter feito isso, e aquilo, sua mãe está trabalhando demais, não fez a tarefa com você, né? Então, acaba que isso machuca a criança, porque, querendo ou não, são os pais que ela tem. Se faz a tarefa, se não faz a tarefa, tem como eu, enquanto professora, mudar isso? Eu não vou mudar, né? Então, é como eu digo para as meninas que eu oriento. A gente muda até onde a minha mão alcança. Até onde a minha mão alcança, eu posso pegar, mudar de lugar, fazer o que eu quiser.
A partir do momento que eu não alcanço, se eu não alcanço lá dentro da casa do aluno, eu alcanço somente o aluno aqui que está comigo. Então eu preciso ver esse aluno. Ele precisa saber que eu vejo a dificuldade dele. E que mesmo eu vendo a dificuldade dele, ele tem os pais que tem, porque são certos para ele. E aí é muito difícil. O que, que eu vejo hoje, né? Tanto como professora de estágio das turmas de pedagogia, quando entram na sala, a dificuldade de deixar o problema dos pais que são com os pais. Os professores querem resolver a vida dos pais dos alunos. E aí eu fico pensando, né, numa sala de aula de 30, são 30 histórias, 30 famílias, e professor são as criaturas mais amorosas que existem. E aí, chega em casa esse professor com as 30 famílias lá. Vai tomar banho, leva todo mundo na cabeça. Vai comer, fica todo mundo na cabeça. Né? Tem até aquele humorista, o Diogo de Almeida. É muito divertido ele, porque a realidade que ele retrata ali no Instagram dele é muito a vivência dos professores. Porque professor é assim mesmo, tudo pensa nos alunos. E imagina o conflito emocional que isso não traz quando você não sabe respeitar a história do outro, separar que cada um tem um destino e eu honrar o destino do outro. Isso deixa a minha vida muito mais leve e a do aluno também. Equilibra, né, Kellen, quando a gente tem esse conhecimento sistêmico, né? Exatamente. Esse conhecimento sistêmico, ele veio assim para eu entender que a realidade ela é como ela é. E essa realidade sendo como ela é, eu preciso entender e ficar na minha postura de professora, porque ali eu sou apenas a professora. Apenas. Ah, mas o aluno está passando por isso e isso. E aí vem todo o sofrimento, né, de síndrome de Burnout, um monte de coisas que estão por aí, que os professores estão sentindo. Por quê? Porque a maioria dos professores estão fora do seu lugar de postura. E às vezes isso é até inconsciente, não é culpa deles. Então, quando a gente passa a olhar para isso, observar isso, então a gente cresce. Porque a gente precisa entender, né, que tudo é comunicação. Então, o que essa criança está querendo me comunicar? Primeiro, porque se eu não paro sentado, se eu levanto o tempo todo, se eu quero ir no banheiro o tempo todo, vai adiantar você ensinar letras para esse aluno, texto, matemática, equação? Ótimo, ótimo. Adorei. Ótimo. E fora que, assim, dentro do atendimento fonoaudiológico, eu via tanto. Por isso que eu fui fazer o curso da Tiele de nutrição. Porque eu falava assim, gente, essa criança está inflamada. Como que eu vou ensinar essa criatura a falar? Ele não para quieto. Tem um sinal de inflamação corporal, tem uma questão familiar, tem uma questão mental, energética. E eu vou insistir numa coisa. Então, se eu via que a criança não parava quieta, eu fazia a brincadeira da estátua. Vamos ver quem é que consegue ficar... Eu jogava tudo pro corpo. Porque se eu tinha uma estratégia montada certinha para estimular a linguagem e a criatura não colaborasse, eu não posso matar o meu atendimento ali. Eu tenho que ter flexibilidade suficiente para me adaptar e me moldar àquela situação, para aquele estado emocional daquela pessoa naquele momento. E a mesma coisa em sala de aula. Mas eu estou falando aqui de um atendimento 1 para 1, Kellen. Como que isso pode ser uma realidade em sala de aula? Como que um professor que tem que passar um conteúdo pode lidar com uma criança que não para quieta, com uma criança que é impulsiva, quer sair da sala toda hora para fazer xixi? Como que num universo de 30 famílias um professor pode lidar, ter essa postura? Primeiro, eu acho que assim, sabe, Tia Bia, os professores precisam aprender a estar aonde estão os teus pés. Os professores, às vezes, eles são incríveis. Gente, se existe uma classe, né, que é maravilhosa, é a classe dos professores. Transmitir ensinamentos não é para qualquer um. Não. A gente precisa realmente ter o dom. O dom. A única coisa que foge um pouquinho é a postura, porque os pés, se a gente tiver ali na escuta, na observação, aonde nós estamos naquele momento, então a gente consegue visualizar ali esses 30 alunos. Por quê? Porque na sala de aula a gente faz, vamos supor, 30 alunos. Uma sala de 30 alunos, você vai ter 5 por aí
que vai Pelo ser menos. aquele desespero, né? Que é o que eu realmente tenho presenciado. Então, o que que acontece? Se com esses 5 você conseguir desenvolver um método para que eles te vejam como você os vê e ele confie em você, então vai ser diferente. A questão que uma vez eu estava até dizendo no início que eu desenvolvi com essa mesma criança, do toque, né? E quando a gente toca, a gente aciona o coração na mesma hora. Então, isso é tão impressionante que uma vez eu fiz o teste, né? A criança muito inquieta, ela não parava, então quando eu tocava o ombro dela, ela já. Ai, Prestava tio, me atenção. deu até um aceleramento no meu coração. Então, assim, isso é entre você e ela. Ficar chamando atenção na aula toda ali na frente É de um 30 alunos desgaste. Meu Deus, é acaba com um a voz. desgaste para o professor, é um desgaste para a sala toda, para os 30 que estão ali, e é um desgaste também para a própria criança, porque não adianta você ficar chamando, ela não vai conseguir se controlar. Porque às vezes existem coisas além daquilo que você está Claro. vendo que precisam ser resolvidas. E esse além do sintoma, às vezes não é para você enquanto professor resolver. Porque às vezes você vai precisar de uma outra ajuda. Então, o que eu posso fazer na sala de 30 alunos? Eu posso olhar para esses 5 que são mais custosos, ou 6, ou 8, porque não são a maioria, são a É minoria. A minoria. gente já ganha nisso. Sempre é a minoria. Então, se eu faço um PEI, um plano individualizado educacional, para essas crianças que são 5, e vejo ali o que eles gostam, como que eu posso tocar esses 5. Vai te dar um pouquinho mais de trabalho? Vai, a gente entra no mesmo processo de adaptação curricular. Mas vai te dar um pouquinho mais de trabalho? Sim, vai te dar um pouquinho mais de trabalho, mas você vai ganhar tempo na sala de aula. Do que você ficar o tempo inteiro chamando a atenção, faz isso aqui, olha, eu vou apagar, estou apagando o quadro, já copiou? Não, então tá, depois eu copio do colega. Então, as crianças que são agitadas, elas não vão entender isso porque você está chamando a atenção por várias vezes. Elas não vão se quietar porque você está apagando o quadro, porque para ela isso não está fazendo sentido. Então, hoje mesmo eu recebi uma ligação de uma pessoa que está com uma criança que está com 14 anos. Ele não lê nem escreve. E está já no 9º ano. Claro, não pode reprovar. E aí, Kellen, o que você pode fazer? Eu falei, olha, precisa avaliar? Eu não sei. Então, isso não é milagre, né? A gente precisa de uma avaliação atenta. Então, tem muitas mães que às vezes falam assim, ah, Kellen, a fulana veio aqui e aí ela falou que foi tão bom umas coisas que você fez com ela, eu queria que você fizesse o mesmo comigo. Então, não é o mesmo, né? E É, essas cada um. coisas, eu entendo o que elas estão querendo dizer. E aí, assim, para a sala de aula é a mesma coisa. Na sala dos pequenininhos da educação infantil, né, quando a gente entra para o estágio que a gente está trabalhando agora, então a gente consegue perceber a angústia do choro, às vezes, no berçário, né? Por que a criança chora tanto? Então, como que eu posso olhar para essas 25 crianças que estão ali no berçário, entender os choros diferenciados? Quando eu uso um tom de voz, ela se acalma, porque são muitas monitoras. Então, quando eu pego a historinha e conto, elas se acalmam, né? Então, para mim, estar em sala de aula hoje, qual que é o foco para todos os professores melhorarem os seus conceitos e ajudar esses alunos? Observar, sentir e aí orientar. Gente, que delícia ouvir isso. Ai, meu propósito sendo cumprido. Meu Deus, eu sozinha não dava conta. Agora com vocês isso chega. Querida, que honra. E você falou uma coisa muito que tocou muito meu coração. Minha pergunta foi, Kelly, o que dá para fazer no universo de 30 alunos, onde não dá para ser esse trabalho direcionado como é comigo, por exemplo? E você me disse uma resposta incrível. O professor ficar com os 2 pés no chão, saber qual é o seu lugar e saber que ali ele tem uma certa responsabilidade que vai até onde o braço dele alcança e fazer um planejamento específico para aquelas 5. Isso é possível. Isso não é utópico, isso não né? Não é uma coisa bonita como a lei da inclusão, não. Isso é bem concreto, isso é bem real, isso é bem possível. Isso sim é inclusão. Não é
colocar uma criança por colocar com todas as outras juntas, só para falar, ai, não, mas olha só, é autista, tá estudando com todo mundo, porque tem que socializar, é bom para todo mundo. Não, não é bom. Porque eu dou voz para as crianças que têm síndrome de Down, para as crianças que têm autismo, e eu pergunto, e eles percebem que os amigos tiram sarro, que os professores não têm força, não estão. Vou usar essa frase agora. Nossa, essa frase vai ficar comigo agora. Vou dar os créditos. Os professores têm que saber onde os pés deles estão tocando para eles conseguirem gerenciar, né, tantas famílias diferentes, tantas crianças com tantas perturbações, tantas dificuldades, e ela ainda ter que aprender, que ensinar a matéria, né? Ensinar a ler, escrever, enfim. Achei muito importante isso. E aí você ainda acrescentou, muitos professores não conseguem estar ali presentes, né? Uma coisa que é gravíssima, assim, na área da educação e na área da saúde. Não existe matéria obrigatória de grade curricular de inteligência emocional para os profissionais. É um absurdo. Não existe. Não existe. Mindfulness hoje tem na Unifesp, em alguns lugares, em algumas... em alguns cursos tem curso de mindfulness, mas na medicina eu sei que tem, na fono eu sei que tem, mas não, eu acho que até hoje não é obrigatório. Eu acho que é uma matéria extracurricular, não tenho certeza, tá? O fato é que nós lidamos com pessoas. Como que a gente não aprende? Eu vou ter que depender de ir num terapeuta para eu conseguir transformar a vida do outro, porque eu também tenho minhas questões. E aí eu vou precisar ir num terapeuta. Se tiver que ir, vá. Mas por que eu não posso aprender a lidar com as minhas emoções, a gerenciar, para eu ter uma ferramenta quando eu precisar usá-la, né? É muito, muito importante isso que você trouxe, querida. Exatamente. Assim, vida é movimento, né? É movimento e não certeza. E o que às vezes os professores querem? Eles querem ter certeza que o menino vai aprender, que esse menino precisa aprender. E aí eles passam, às vezes, a ter pena demais dessas crianças porque não está aprendendo. Isso dói neles. E quando o professor tem pena do aluno, ele tem pena de si mesmo. Então, é hora que, às vezes, a gente precisa aprender a lidar com essas situações para a gente controlar e para a gente Interessante, focar. fala mais disso. O que você sente em relação a isso? Ah, eu tenho pena do aluno, mas eu tenho pena de mim. Explica um pouco mais isso para nós. Por exemplo, a criança chega na escola, né? E aí ela tá toda ali, por exemplo, às vezes mal vestida, às vezes, né, tem crianças que tá até com um pouquinho assim, não tomou banho direito, dependendo, que eu trabalhei muito em escola pública também, em escola particular também. Então, assim, acaba que o professor olha para o aluno, tipo assim, coitado, né, a mãe dessa criança, né, que estão fazendo com ela? Como que pode os pais lidarem com essa criança desse jeito? Então, acaba que isso me remete a ter pena de mim mesmo. Porque aí volta essa questão da minha criança interior dentro de mim, né? E aí a gente conecta uma criança com a outra. E Pode falar. E às vezes eu não me dou conta de que o problema não é bem com a criança, é comigo. E aí eu sofro. Por isso que a pena para mim fica mais forte, porque eu vou para casa, eu fico remoendo tudo isso não sai de mim, e eu não entendo por que tudo isso está acontecendo, e eu me frustro. A maioria dos professores que a gente tem hoje, a gente tem muita frustração dos professores. Não é porque eles não sabem ensinar, é porque eles realmente não sabem, às vezes, que eles estão tendo pena deles mesmos. E aí isso é... Eu vejo algo que eu vi assim, repetir assim, dezenas de vezes. Então eu comprovo que muitas vezes também, Kellen, é assim, sabe? É olhar para o destino do outro e ter essa postura de pena, mas o que está por detrás é assim, eu não suportaria esse destino. Eu não aguentaria. Para mim, isso é muito pesado. Só que, ao passo que, se o profissional reconhece isso, né? Para mim é muito pesado. Eu não suportaria isso.
né? Eu tenho que honrar, respeitar e dar um lugar no meu coração para esse destino que é muito mais difícil do que o meu. E isso eu ganho espaço dentro de mim. Quando eu ganho um espaço dentro do meu coração, eu cresço. Eu aprendo e eu cresço. E aí eu não olho para o outro como menor. Eu olho para o outro como alguém digno de que tem um destino, né? E eu também tenho o meu, tenho as minhas dificuldades, né? Aí você se sintoniza na energia da compaixão. E quando eu reconheço que o destino do outro é mais difícil que o meu, eu preciso reverenciar esse destino para eu crescer também. Então eu vejo as duas coisas. Isso que você falou é incrível. A criança ferida. E eu vejo muito isso assim, eu não suportaria esse destino. Para mim é muito pesado. Olha, criança remelenta, catarrenta, fedida, roupinha rasgada, né? Isso acontece muito mesmo. E você falou uma coisa que eu ouço muito ó, a maioria das minhas mães são professoras, a maioria delas, né? Muitas não são, mas a maioria são. É uma coisa bem curiosa. E aí, assim, você tocou num ponto importante que eu falei, gente, que engraçado. Ô, gente, deixa eu falar uma coisa. A gente não combina live. Eu com as minhas alunas, a gente não combina absolutamente nada. É tudo do coração. Você tocou num ponto importante. Você falou assim, Bia, eu sempre tive o olhar além dos sintomas, né? E eu sempre tive essa postura de observar, sentir, para depois orientar, ajudar as crianças. Mas, às vezes, para alguns colegas, isso é estranho, né? Às vezes eu me sentia meio esquisita, algo assim, ai, por que na sua sala o fulano fica quieto e na minha não? Gente, eu ouço isso todos os dias. Eu ouço isso todos os dias. Beatriz, eu ouço assim, ó, Beatriz do céu. Eu tô para desistir da docência, porque eu vou no café, na hora né, do café, tá todo mundo reclamando só. Meu Deus, um beijo, minhas sereias lindas. Um beijo, Ana. Gente, eu não tô suportando mais. É só reclamação. Gente, comigo os meus alunos são diferentes. Fala um pouco disso, de se sentir um peixe fora d'água, de ter essa visão mais pro... Fala um pouco disso, que eu achei muito interessante você falar. Então, primeiro, porque assim, eu vou falar aqui porque eu tô na classe, né, dos professores, como professora. Os professores, eita, pessoas também que reclamam, né? Então, Como assim, também. são excelentes que fazem, são muito bons. Mas acaba que, às vezes, esse sentir e esse olhar que a gente precisa ter, se a gente ficar reclamando demais, a gente não consegue ter. Então, isso nos paralisa. E eu preciso de movimento. Vida não é movimento? Vida não é certeza, vida é processo e processo é movimento. Se eu não movimentar, eu não vou ter um processo. É simples assim. E aí, quando eu me vejo nesse mundo da reclamação, de ficar reclamando o tempo todo dos meus alunos, do sistema, de tudo, então a gente perde forças para outras coisas. E aí, quando eu perco forças para outra coisa, eu me foco naquilo. E aquilo que eu foco expande, cresce. E eu só começo a ver aquilo. Então, eu nunca vi por esse lado. Eu sempre acreditei que a aprendizagem é algo que, assim, é através dos 5 sentidos. Então, se essa criança tem os 5 sentidos, tem algo dos 5 sentidos nela funcionando, então ela é capaz de aprender alguma coisa. E aí, para mim, isso é ponto e pronto. Se toda aprendizagem acontece através dos 5 sentidos e esses 5 sentidos estão funcionando, então é algo que... Por que eu vou reclamar? E tem uma frase entre os professores que a gente diz muito, né? Por exemplo, um professor em excelência é aquele professor que consegue dar conta do aluno que é difícil. Porque ser professor do aluno que é bonzinho é fácil demais. A família ajuda em casa, traz a tarefinha linda, prontinha, toda arrumadinha. Agora, você ser professor daquele que não faz a tarefa, daquele que não para na sala, daquele que levanta o tempo todo, isso não é fácil e te leva a reclamar, sim. Mas eu acho que o que eu percebi em mim, hoje, olhando para mim, né, enquanto lá atrás, já praticando isso, foi que eu não reclamava tanto quanto os outros. Isso me dava
coceira quando eu entrava naquela sala de coordenação e começava a escutar, ah, o fulano com você reprovou? Não, vai reprovar. Não, o fulano já zerou. Não, isso, não, aquilo. Então, são muitas conversas que eu penso assim, se o professor, né? Eu pensava, se o professor é o adulto consciente da situação dentro daquela sala de 30, 25 alunos, ou 35 alunos, e ele está fazendo isso, que energia ele está gerando ali dentro daquela sala para que isso melhore? Vai melhorar, gente? Se a minha energia é o que faz melhorar as coisas que estão ao meu redor. Exato. Perfeito. Então, lá atrás, quando eu não sabia que existia o olhar além do sintoma, né? Então, eu sempre passei a escutar bastante os meus alunos. Principalmente, eu sempre observava ali, tem 5, tem 6, que é aqueles alunos. Então, é esses que são os meus focos maiores. Então, o que eu posso fazer de plano individualizado ali para cada um? Ah, esse gosta disso, esse não para quieto. Ah, esse já fica quieto até demais, não faz nada. Então, e aí montava a estratégia dentro daquilo que ele gostava. Então, foi daí que surgiu a paixão pelos livros infantis, porque foi daí que eu vim tirando histórias, que eu vim pedindo para pessoas fazerem coisas para mim, para poder chamar atenção. Então, trabalhando das emoções, contando a historinha do vazio, porque para eles entenderem que eles tinham um vazio e que eu também tinha um vazio, então eles precisavam, muitos não entendiam. Eu falei, mas que Eu vazio é amei esse? isso. Como que você brinca com... brinca, né? Que estratégia que pode usar com essa bonequinha que você desenvolveu, querida? Ai, adoro, até tá aqui. Por exemplo, tem o livro vazio, né? E aí esse livro vazio, então eu conto a história do livro vazio, é que fala que a gente preenche os nossos vazios com comida, comprando coisas que não deve demais, querendo o celular da última moda. Então aqui explica como que eu preencho o vazio que eu tenho. E aí aqui na capa do livro ele realmente tem um vazio, Uma bolinha. Uhum. né? Uma bolinha, é o livro de Ana Lenas. Então, aqui eu aproveito a história para aumentar o vocabulário dessas crianças, desses adolescentes. Os adolescentes, nessa história aqui, eles ficam mais vidrados do que os Os pequenininhos. pititicos. Porque fala de coisas que eles estão passando. Porque às vezes os Vivendo, né? adolescentes estão comendo Comendo. demais, estão acima do peso, ou não estão comendo nada, estão abaixo. Ou outras vezes também eles estão felizes, estão confusos, porque que mostra um momento de confusão, né? Que ela se encontra. E aí então quando eu pego a boneca para eles me dizerem, então qual é o vazio que você sente? Então aí a gente vem para o olhar além do sintoma, né? Olhar além do que a história trouxe. E aí ele traz, ah, tia, que meu pai, mas a minha mãe aconteceu isso e isso. Teve um aluno que me emocionou demais, que ele pegou o vazio e ele segurou bem forte, né? Eu falei, qual lado você escolhe, alegria ou tristeza? E aí ele pegou e disse, eu escolho a tristeza, porque eu vivo na tristeza. Aí eu perguntei, mas por quê? Aí ele pegou e disse, porque os meus pais só vivem brigando, tia. Eu não quero morar mais lá. Então a gente começa a perceber que o professor, mais uma vez, ele não tem que dar palpite nesse momento. Ah, então me conta. Ah, então por que seu pai brigou? Ah, então por que surgiu isso? Ah, então por que... Não tem que dar palpite. Lembra do braço? Você só alcança até ali naquele aluno. Olha, eu vejo o seu problema. Eu vejo você. E você é uma imagem e semelhança do papai e da mamãe também. Vai ficar tudo bem. Eu, enquanto professor, eu confio nos seus pais. Eu confio que os seus pais dão conta da sua vida. E aí, quando eu disse isso para ele, né? E aí ele pegou e falou assim, então será que quando eu estou muito triste, depois como que eu faço para eu ficar feliz? Eu falei, o que você gosta de fazer com seus pais? Vamos desenhar? E a gente foi pro desenho. Vamos desenhar numa sala de 30 alunos? Vamos desenhar? Vamos desenhar. E aí, depois que todos ouviram a história, todos fizeram a mesma coisa que os 5 que eram custosos, lembrando que eu não trabalhei só com os custosos, não. Foi na sala de 30 alunos. Então, aí, depois que todos falaram do seu vazio, né, tudo certinho, então vamos desenhar
Tudo bem que vocês têm um vazio, esse vazio a gente vai ter. E tá tudo bem com isso. Não tem nada de errado. Que sensacional. E aí, a partir desse momento, né, tá tudo bem, então agora vamos. Você já reconheceu o seu vazio. A partir do momento que eu já reconheci, agora a gente vai desenhar o que a gente pode fazer para melhorar. E aí, a gente vai pintar da cor que você quiser, ficar bem colorido. E a gente vai fazer uma exposição desses desenhos, vamos de pendurar no varal para ficar tudo bem bonitinho. E aí acaba, né, que com tudo isso, a criança já esqueceu aquela história. Mas se no meio dessa história eu começo a instigar a criança, eu começo a dar trela, vamos dizer assim, né? Por que seus pais brigaram? Por que você não quer voltar para casa? E aí a historinha. Aí tem. Ouviu a historinha, não dá. Então a questão é se manter no seu lugar. Para que você quer saber disso? Isso vai te ajudar em que dar a sua matéria ali na sala de aula e terminar a sua história? Não, tá tudo bem, né? E a questão é, para e aí volta para o seu lugar e continua o seu processo, porque senão, se você for ouvir isso, você não dá mais aula. Querer entender, gente, é uma coisa prática, assim, sabe? Que eu aprendi com o meu professor. Querer entender por que o pneu do carro tá furado só atrasa mais a sua viagem. O pneu do carro furou? Furou. O que eu tenho que fazer com isso? Eu preciso trocar o raio do pneu. Se eu não sei trocar, eu ligo para alguém. A questão é, será que foi uma pedra? Eu acho que alguém que murchou o meu pneu, alguém que não gosta de mim. Eu acho que eu passei em cima do buraco. Oh, céus, também este governo que não fecha os buracos. Querer ficar elucubrando, querer ficar matutando, perdendo tempo, não ajuda em absolutamente nada. Tá com o pneu furado, troca o raio do pneu. A criança tá com dificuldade emocional, ajuda a criança a lidar com o que ela tem. E uma coisa, assim, sabe, que eu aprendi com a vida e estudando várias técnicas, né? Em especial constelação, é que assim, o vazio sempre vai existir. Não tem essa de vamos limpar, vamos ressignificar, vamos acabar com a tristeza. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Não existe essa vida. Esse livro deve ser incrível. Muito obrigada por apresentar para nós aqui. Até a Maria Cris falou que quer essa boneca. Maria Cris, eu também quero. Pedi para minha mãe fazer. E aí, assim, o vazio vai ter. A questão é como que eu vou lidar com ele? Eu posso preenchê-lo com aquilo que eu tenho, com os meus próprios recursos, com as minhas emoções. Às vezes eu coloco uma roupa, ouço uma música, pinto alguma coisa, faço uma atividade física, alguma coisa que eu tenho. E eu uso essa ferramenta que eu tenho. Eu não vou comprar o sorvete para me preencher, eu não vou comprar uma roupa, eu não vou comprar uma viagem. Não. Eu vou usar com aquilo que eu tenho. E isso regula as minhas emoções, com a minha mente, com o meu corpo. Que mágico isso. Isso é maravilhoso. Mas isso só é possível se o professor está com os pés no chão. Eu amei esse negócio. E seja onde estão os teus pés e tudo vai ficar bem. Então, assim, sabe, Tia Bia, é uma coisa que eu admiro muito do curso Olhar Além do Sintoma. Porque agregou para mim, né? Me fez ver coisas diferentes, lógico, mas também me fez enxergar daquilo que eu já havia vindo fazer. Porque se alguém me perguntar assim, Kellen, você nasceu em berço de ouro? Não, muito pelo contrário, nasci num bairro muito pobrezinho. Então, o que te levou a ser diferente? A forma como eu escutava, como eu observava as coisas que estavam acontecendo. E como eu sempre fui professora, então eu sempre estive com 30 alunos, 20 alunos, 25 alunos. Então, hoje não estou mais nessa série, estou só na universidade. E dou graças a Deus, porque eu vim para a universidade quando eu conheci a Tia Bia, retornei. Então, as coisas fazem sentido. Viu como as coisas se conectam? Então, quando eu passei aquela mensagem para você, Tia Bia, eu não sou fonoaudióloga, eu lembro como se fosse hoje, há muito tempo atrás. Eu posso fazer o curso? Porque eu vi que aquilo eu queria, fazia parte de algo que eu não sabia muito bem como lidar ainda, mas que eu fazia. Que eu entendia o que eu fazia, porque eu sabia escutar, porque eu sabia observar e depois, consequentemente, eu sabia orientar.
E faz sentido, né? Quando toca o coração, quando faz sentido e você vê o resultado disso, você fala, não, eu quero mais disso. Eu quero muito, muito mais disso. A Maria Cris falou que fez a mesma pergunta, fez mesmo. Quero muito mais disso. E quando eu quero muito mais disso, aí a vida te dá a oportunidade de ir para a universidade, ensinar outros professores a passar esse conhecimento todo para frente. Não tem E nada será que me deixa mais emocionada, sabe? Do que transferir o conhecimento e vocês levarem esse conhecimento adiante. Porque isso não é meu, né? De jeito nenhum. E eu recebi tanto de tantas pessoas incríveis. Eu tive contato com professores maravilhosos, colegas incríveis, com a vida também. E aí passar para frente não tem nada mais engrandecedor para mim. Uma E honra. uma coisa que eu quero compartilhar, Tia Bia, é que assim, eu tive em 9 bancas de monografia nesse semestre. 9 bancas de defesa de TCC, Que do curso de linda! pedagogia. E aí eu fiquei observando, né? Eu fui a professora que mais tive em bancas. E todas as bancas, o trabalho de todos que fizeram ali eram com esse olhar. Então, Ah, assim, eu fiquei feliz porque, né, teve um colega que até me perguntou assim, mas por quê? Porque por que você tem tantas bancas desse jeito? Eu falei, não sei, só entrei na sala e dei minha aula. Então, até hoje, tem alunas minhas aqui, né, que estão assistindo, e elas falam, professora, no final da sua aula era como se fosse uma. Elas até deram um nome, né, que era auloterapia, porque você nos renovava para voltar para a aula e para continuar. E teve um livrinho que eu li para elas, infantil também, que é esse aqui, O Meu Lugar, que é um livrinho muito bacana também, que ensina sobre o valor dos nossos ancestrais. Então, a valorizar o meu vovô, a valorizar os que vieram antes de mim. E eu acho que às vezes falta um pouco disso na nossa humanidade hoje, né? Os professores valorizarem e ensinarem um pouquinho sobre essa questão do lugar da criança. Eu vim de algum lugar. E que lugar é esse? E onde eu estou hoje neste lugar? Então, quem veio antes de mim? Então, eu acho que isso é pertencer. E muitas crianças estão assim, porque no fundo, se a gente for perceber, todo mundo briga porque quer pertencer. Todo mundo fica desesperado porque quer pertencer a algum lugar, quer pertencer a alguém. E aí a gente fica, né, obrigada. nessa briga toda com a gente mesmo. E na sala de aula não é diferente, porque tem coisas que a gente observa que é assim, que são focos, né? Que a gente percebe, essa criança ela só está querendo pertencer. Nada mais que isso. E aí, quando você dá um lugar de pertencimento para ela, que ela descobre aquele lugar dela, ela fica tão feliz e se acalma. É fácil? Não, é um processo. E que dá certo, porque você está ali todos os dias com eles. E eu falo que dá certo porque eu fiz e deu certo. E foi com 30 alunos, não foi um paciente na sala. Hoje eu faço isso com os meus pacientes na sala. Já fazia também há 15 anos atrás? Sim. Mas eu acho que eu tinha algo maior dentro de mim que queria me testar, para eu saber como que eu agiria no meio de tantos, né? E realmente deu certo. Então não é uma coisa que a gente está falando que seja utopia. Por que eu uso muitos livros infantis? Porque é uma forma que eu tenho de me conectar com os adultos, com os pais, às vezes com os pais lá no consultório. Eu leio a história para eles, Eu tenho peço para eles certeza que comprarem. arranca lágrimas. Eu tenho certeza. Aí, por isso que da minha primeira consulta ali só vão os pais. Por quê, tia Bia? Por esse motivo. Porque eu percebi que arrancam muitas lágrimas. Aí não dá para a criança estar perto. Né? Então é só os pais e pronto. Depois eu vejo a criança. E nesse momento eles começam com uma conexão muito grande, né? Que eu tenho pais aí até hoje que estão comigo na orientação familiar há muito tempo e fala, Kelly, acho que eu não consigo te deixar, nem que seja só uma vez por mês eu tenho que te ver, para você me dar uns tapinhas assim, falar comigo do jeito que tem que falar, porque parece que eu entendo melhor. Então, eu acho que é toda uma questão de você observar, porque os pais que vão ali para mim, eu nunca vi a maioria. Eles chegam do jeito que chegam, eu só respeito. Fico no meu lugar de humildade,
ouço a Pés história, no chão. os meus Nossa, pés, com os meus pés ali no meu lugar, que eu sou apenas a Kellen, a tia Kellen, que já chega todo mundo me chamando de tia Kellen, né? E como eu posso te ajudar? Como eu posso te servir hoje? que Então, eu riqueza. acredito que se todos os profissionais, se todos os professores olhassem todos os 30 alunos que eles têm na sala de aula, como se todos tivessem uma etiquetinha assim, ó, faça-me sentir especial, faça-me pertencer. Eu acho que a gente mudaria um pouquinho da situação de muitas pessoas, Nossa, porque é algo assim que eu sei que acontece, eu sei como fazer, porque além de eu ser professora, eu estou na aula de estágio, então com os alunos, ajudando eles a se tornarem professores, então eu vejo os dois lados ao mesmo tempo. E estou na clínica também ao mesmo tempo, então três lados. E acaba que a gente precisa realmente disso. Olhar as pessoas como se cada uma delas tivesse uma plaquinha aqui. Faça-me sentir especial. A nossa. gente não sabe o que o outro passa, né? Então, os alunos não são diferentes. Eles entram ali, às vezes, por uma fuga. Estão fugindo, né, de algumas coisas que acontecem. A gente só tem que respeitar e olhar com amorosidade para tudo isso e dizer para ele: eu vejo você. E você tem os pais que merecem, vai ficar tudo bem. Eu sou apenas a professora. Meus pés estão aqui. Isso é muito lindo. E que lindo isso, né? Faça-me sentir especial. Imagina a leveza que é entrar numa sala de aula com essa postura, né? Hoje eu vou transmitir essa mensagem de que cada criança tem uma história do jeito que é, como é, e todas elas cabem aqui dentro do meu coração. Ensinar vai ser muito mais leve quando a alma tá leve, quando eu respeito o meu lugar, meus pezinhos no chão, a criança sente e percebe isso. É outro É nível quando de ensinamento, você é conecta, outro né? nível de transmissão de conhecimento, né? Nossa, muito lindo isso. Muito, muito E bonito. aí, o que que eu vejo, tia Bia? É ensinar, tá ficando pesado, tá ficando assim, triste, tá ficando, né, rancoroso. E para eu aprender, eu preciso ter prazer. Eu preciso, se eu não tiver prazer naquilo que eu for aprender, então eu não aprendo. Tira por nós que somos adultos. Se você não gosta de algo, tá ali porque você é obrigada a estar. Você não vai aprender de uma forma tranquila, né? Então, é por isso que a gente precisa entender que a aprendizagem, ela precisa ser leve, ela precisa ser prazerosa, ela precisa ser amorosa. Então, se não for dessa forma, a gente vai ficar numa briga ali, numa rincha assim, né, de um com os outros o tempo todo. E eu acredito que não foi para isso que a gente está exatamente no lugar que nós estamos hoje. Não, não. Não, eu costumo falar, né? Gente, eu nasci para fazer muito mais do que isso, né? Vamos lá. O que mais que eu posso fazer? Até o pessoal da faculdade me perguntou, né? Bia, mas você deu 160 horas de aulas ao vivo para o avançado, né? Foi. Ao vivo mesmo, não teve nada gravado? Não, tudo ao vivo. Quanto tempo de intervalo? Não, só 2 horas. E qual é a adesão das alunas? Não, 32 se formaram no meu curso. E pelo menos 30 participavam. Mas todo final de semana? É. Mas elas aguentavam? Eu falava, aguentavam. Mas como que elas aguentavam? Elas aguentavam porque, em primeiro lugar, eu dou o meu melhor. E eu não tô ali, né? Não é por mim, não. É para fazer com que elas se sintam melhores do que elas começaram a aula. Estamos querendo avançar do 2. Já estamos no Estamos aprofundamento. mesmo. Então, na verdade, quando o professor tem essa postura, carrega isso no coração, ele consegue reter a atenção do grupo. Fica ali, gente, sábado e domingo. Terminávamos as aulas, né? As meninas avançadas estão aqui para comprovar. Às vezes a Pri pegava o violão, tocava uma música. Gente, era algo assim que a gente terminava a aula e chorava. Então, por que que ensinar tem que ser chato, penoso? Não.
Não, gente, porque quando eu carrego isso no meu coração e eu quero transformar a vida do outro, o ensino acontece de uma maneira natural. É incrível. Ao vivo e a cores. Foi lindo. Era lindo mesmo. É lindo. E flui mesmo. E eu tenho certeza que as suas aulas são assim, querida. Eu vi uma aluna sua que escreveu assim, professora maravilhosa. É isso. Querida, eu gostaria, a gente está aqui nos nossos minutos finais, eu queria que você deixasse seu último recado. Me emocionei demais com a sua fala. Foi muito bonito, me tocou demais, querida. Eu quero agradecer a sua generosidade pelo aceite. Que Deus te abençoe a sua vida, seu marido, suas crianças, o seu trabalho, os seus professores, seus alunos, seus mentorados, todo mundo, que a sua energia do bem chegue para muitas e muitas pessoas, que você é muito especial mesmo, querida. Então, tia Bia, né? Eu não tenho nem palavras, porque eu também me emociono muito, mas assim, agradeço imensamente de coração todos os dias nas minhas orações por Deus ter me permitido te conhecer, te colocado no meu caminho, né? Porque a gente passa por tantas coisas na nossa vida e a gente percebe que as pessoas aparecem conforme você está conectadas. Por isso que eu não gosto de inflamação. Porque eu acho que isso impede a gente de ter um sucesso, impede a gente de conhecer pessoas maravilhosas como você. De onde eu vim, se eu tivesse lá, ficado lá reclamando o tempo todo, será que hoje eu estaria te conhecendo? Né? Até brinquei hoje com as meninas na sala de aula, no grupo. Eu falei, tá parecendo que eu vou para um programa de TV hoje, estou me achando. E aí, às vezes, a gente precisa se conectar e também dar o lugar das pessoas, né? Como hoje você tem um lugar na minha vida, né? Eu te respeito, eu te admiro e você me fez ver que eu estava certa. Então, por isso eu fico mais feliz ainda. Que delícia, E que isso delícia. não tem preço, porque é para a faculdade que eu levo, é para o meu consultório que eu levo, é para as escolas que eu faço as mentorias que eu levo, né? Eu vi que o Colégio Objetivo entrou aqui, o Colégio Decisão também. Então, são para essas escolas, né, que eu levo isso, que eu aprendo. E eu gosto muito disso porque as pessoas veem que eu não estou inventando. A tia Bia está aqui, ela é real e ela é minha professora. Que delícia, que honra. Ai, que honra. A Clá tá aqui, o nosso pontinho de conexão também. Mamãe da Biazinha, um beijo para todos vocês. Ai, é uma honra, estou muito emocionada, estou muito tocada. Obrigada a todos que estiveram aqui conosco essa noite. Estou muito tocada. Vou ter que desligar e ficar aqui uns minutinhos quietinha aqui. Um beijo. Um beijo para todas vocês. Obrigada, Kelly. Um beijo, Gratidão. gente. Quarta-feira que vem tem mais. Meu Deus, vai ser um chororô essas lives com as alunas. Um beijo a todos, fiquem com Deus. E sigam a Kellen, ela tem um trabalho incrível, ela atende presencial. Você está fazendo atendimento online, querida? Sim. É uma pessoa incrível, experiente, extremamente amorosa, essa profissional incrível aí. Sigam ela, que ela é maravilhosa. Um beijo a todas vocês, queridas. Um beijo, obrigada mais uma vez. Tchau.